Senhor meu Deus, neste momento sagrado eu venho diante do teu trono com o coração quebrantado, mas com a fé inabalável, trazendo nas minhas mãos as palavras poderosas do Salmo 91, este escudo espiritual que tu mesmo nos deste para os dias de guerra. Eu sei que não foi por acaso que esta oração chegou até mim hoje, porque tu vês as batalhas que estou enfrentando, as armadilhas que foram armadas contra minha vida, contra minha família, contra minha casa. Tu conheces cada tentativa do inimigo de me derrubar, cada cilada que foi preparada nas trevas, cada palavra de maldição que foi pronunciada contra mim. Mas eu declaro hoje com toda a autoridade que tu me deste, que o Salmo 91 não é apenas uma oração, é uma declaração de guerra contra as forças das trevas. É um decreto divino que quebra toda maldição, que destrói toda armadilha, que liberta toda casa do poder do mal. Pai, eu reconheço que muitas vezes me senti como se estivesse caminhando em território inimigo, como se as portas do inferno estivessem prevalecendo contra mim. Mas tu me lembras hoje que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso que eu escolho fazer agora: habitar em ti, descansar em ti, confiar em ti. Se você está me ouvindo neste momento e sente que sua vida se tornou um campo de batalha espiritual, saiba que não é coincidência você estar aqui. O Espírito Santo te trouxe até esta palavra porque chegou o tempo da sua libertação. Chegou o tempo de quebrar as cadeias que te prendem. Chegou o tempo de sua casa ser liberta de toda influência maligna. Senhor, eu tomo posse desta promessa. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não importa quantas vezes o inimigo tentou me fazer duvidar. Não importa quantas mentiras ele sussurrou no meu ouvido. Hoje eu declaro que tu és o meu refúgio inexpugnável, a minha fortaleza inabalável. Pai, eu peço que neste momento tu quebres toda resistência espiritual que possa estar impedindo que esta oração chegue ao coração daqueles que mais precisam. Quebra toda dureza, toda frieza, toda incredulidade. Que o fogo do teu Espírito Santo queime agora mesmo, trazendo convicção, trazendo fé, trazendo esperança renovada. Eu declaro sobre minha vida e sobre a vida de cada pessoa que está ouvindo esta oração: as armadilhas do passado não têm mais poder sobre nós. As maldições familiares estão quebradas em nome de Jesus. Toda palavra de morte está cancelada. Toda profecia de fracasso está anulada. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E se você está sentindo que esta palavra está tocando fundo no seu coração, eu quero que você saiba que não está sozinho nesta batalha. Escreva nos comentários de qual estado você está nos ouvindo, porque eu quero orar especificamente pela sua região, pela sua família, pela sua situação. Senhor, neste momento eu me coloco debaixo da tua sombra poderosa, porque tu disseste que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E é exatamente isso que eu faço agora. Descanso em ti, confio em ti, me refugio em ti. Não importa quantas tempestades estejam rugindo ao meu redor. Não importa quantos ventos contrários estejam soprando contra a minha vida. Eu encontro paz perfeita debaixo das tuas asas. Pai, eu declaro que tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Quando as notícias ruins chegam, quando os médicos falam palavras de desânimo, quando as circunstâncias gritam derrota, eu escolho ouvir a tua voz que sussurra no meu espírito: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Senhor, eu peço que tu me livres do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Eu sei que o inimigo armou ciladas sutis no meu caminho, colocou armadilhas, disfarçadas de oportunidades, tentou me seduzir com promessas vazias, mas tu me dás discernimento espiritual para enxergar além das aparências, para perceber as estratégias das trevas antes que elas se manifestem. Neste momento, eu sinto o teu espírito me cobrindo com as tuas penas, e debaixo das tuas asas me refugio.
Que imagem poderosa, Senhor! Como a águia que protege seus filhotes, como a galinha que esconde os pintinhos debaixo das asas quando o perigo se aproxima, assim tu fazes comigo. Quando o mundo inteiro parece estar contra mim, quando sinto que estou sozinho na batalha, tu me cobres com tua proteção maternal e paternal. A tua verdade é o meu pavês e o meu escudo. Senhor, em um mundo cheio de mentiras, de fake news, de informações distorcidas, eu escolho me fundamentar na tua palavra, que é a verdade absoluta. Quando as pessoas falam que não há mais jeito, que minha situação é impossível, que nunca vou conseguir sair dessa, eu me agarro nas tuas promessas, que são sim e amém. Pai, eu não temerei o terror de noite, nem a seta que voa de dia. Eu sei que há ataques que vêm durante a madrugada, quando minha guarda está baixa, quando meu espírito está mais vulnerável. Mas tu és o meu vigia. Tu és o meu protetor que não tosqueneja nem dorme. Tua proteção sobre mim é 24 horas, por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E se você está ouvindo esta oração e sente que precisa dessa proteção divina urgentemente, eu quero que você saiba que Deus já colocou um manto de proteção sobre você. Deixe seu nome nos comentários para que eu possa incluí-lo na nossa corrente de oração. Porque juntos somos mais fortes. Juntos somos uma força espiritual poderosa. Senhor, eu declaro que nem a peste que graceia nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia me atingirão. Toda enfermidade que tentar se aproximar de mim e da minha família encontrará uma barreira espiritual intransponível. Todo vírus, toda bactéria, toda doença recebe ordem agora mesmo para se afastar do meu corpo, da minha mente, da minha alma. Senhor meu Deus, neste momento eu me levanto como um guerreiro espiritual, vestindo toda a armadura que tu me deste, porque a minha luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Eu declaro guerra total contra toda força maligna que ousou levantar-se contra minha vida, contra minha família, contra meus sonhos, contra meu destino. Pai, eu tomo autoridade sobre todo espírito de medo que tentou paralisar minha fé. Eu repreendo toda ansiedade que quis roubar minha paz, toda depressão que tentou sugar minha alegria, toda desesperança que quis cegar meus olhos para as tuas promessas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que toda opressão espiritual se afaste de mim agora mesmo. Senhor, tu disseste que 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas a mim não chegará. Eu profetizo sobre minha vida. Enquanto outros estão sendo derrotados pelo desânimo, eu permaneço de pé. Enquanto outros estão caindo nas ciladas do inimigo, eu caminho em vitória. Enquanto outros estão sendo consumidos pela amargura, eu sou renovado como a águia. Eu declaro que toda macumba feita contra mim volta para quem fez. Toda inveja direcionada contra minha prosperidade se torna bênção sobre minha vida. Toda palavra de maldição pronunciada contra mim se transforma em palavra de bênção. Toda feitiçaria, toda bruxaria, todo trabalho espiritual feito contra mim e minha família está cancelado pelo sangue do Cordeiro. Se essa oração está tocando você, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. Por isso, criamos uma corrente espiritual de 21 dias, com salmos, orações e passos guiados para quem sente que algo precisa mudar de verdade, na vida espiritual e dentro de casa. Está disponível para quem quiser começar hoje. O link está no primeiro comentário fixado. Se você sentir paz e convicção, siga em frente. Estamos caminhando juntos. Pai, eu declaro que toda porta que o inimigo abriu na minha vida está sendo fechada agora pelo sangue de Jesus. Toda brecha espiritual está sendo selada pela unção do Espírito Santo. Toda maldição hereditária está sendo quebrada pela autoridade do nome de Jesus. Toda aliança espiritual maligna que meus antepassados fizeram está sendo cancelada pela nova aliança que tu fizeste comigo. Senhor,
eu profetizo sobre minha vida. Os demônios que ousaram me atormentar serão atormentados. Os espíritos que tentaram me destruir serão destruídos. As forças das trevas que se levantaram contra mim serão humilhadas publicamente. Porque tu és o Deus da justiça, tu és o Deus da vingança, tu és o Deus que não deixa o mal impune. Eu declaro que somente com os meus olhos contemplarei a recompensa dos ímpios. Eu verei a derrota dos meus inimigos espirituais. Eu serei testemunha da destruição daqueles que tramaram contra mim. Não por vingança pessoal, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, para que sua justiça seja estabelecida, para que seu reino avance sobre as trevas. Pai, neste momento eu sinto o fogo do Teu Espírito Santo queimando em mim, purificando minha alma, fortalecendo minha fé, renovando minha esperança. Que este fogo sagrado consuma toda impureza, toda dúvida, toda incredulidade que ainda resta em mim. Senhor meu Deus, Tu que és o libertador dos cativos, neste momento eu clamo por livramento de toda cilada que foi armada contra a minha vida. Tu disseste que me livrarás do laço do passarinheiro, e eu me agarro nesta promessa com todas as minhas forças. Cada armadilha que o inimigo colocou no meu caminho está sendo desativada agora mesmo pelo poder do Teu nome. Pai, eu reconheço que muitas vezes caminhei direto para as ciladas porque não consegui discernir as estratégias do mal. Quantas oportunidades que pareciam bênçãos eram na verdade armadilhas disfarçadas. Quantas pessoas que se aproximaram de mim tinham segundas intenções. Quantas decisões que tomei baseado apenas no que via com os olhos naturais me levaram para caminhos de dificuldade. Mas Tu, Senhor, és o Deus que me dá olhos de águia para enxergar de longe os perigos. Tu me concedes discernimento espiritual para perceber as ciladas antes de cair nelas. Tu me alertas através do Teu Espírito quando algo não está certo, quando uma situação não é de Ti, quando uma proposta vem das trevas. Senhor, eu declaro que toda emboscada financeira está sendo desfeita. Toda cilada que tentou me levar à ruína econômica. Todo esquema que procurou me fazer perder meus bens, todo plano maligno para me endividar está sendo destruído pela Tua sabedoria. Tu me ensinas a ser prudente como serpente e simples como pomba nos negócios. Pai, eu quebro toda a armadilha emocional que foi colocada no meu caminho, toda manipulação afetiva, toda chantagem sentimental, toda sedução que tentou me desviar do Teu propósito está perdendo completamente o poder sobre mim. Eu escolho amar com sabedoria, relacionar-me com discernimento, confiar com prudência. Neste momento, eu sinto o Espírito Santo me mostrando ciladas que nem mesmo eu percebia que existiam. Situações que pareciam normais, mas que eram armadilhas, sutis para me afastar de Ti. Pessoas que se aproximaram com aparência de ovelha, mas que no íntimo eram lobos devoradores. Oportunidades que brilhavam como ouro, mas que eram apenas latão polido. Senhor, eu declaro que toda a rede que foi estendida para capturar meu destino está sendo rasgada pela unção do Espírito Santo. Toda a teia que tentou me enredar está sendo desfeita pelo poder da Tua palavra. Todo laço que procurou me prender aos erros do passado está sendo cortado pela espada do Espírito. Se você está sentindo que tem estado preso em situações que não consegue entender, que tem caído sempre nas mesmas ciladas, deixe seu nome nos comentários. Vamos orar especificamente para que Deus abra seus olhos espirituais e te dê estratégias divinas para escapar de toda a armadilha. Pai, eu peço que Tu me ensines a andar nos Teus caminhos, que são caminhos de retidão. Que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda do que Tu tens planejado para a minha vida. Que cada passo que eu der seja um passo de fé. Cada decisão que eu tomar seja uma decisão guiada pelo Teu Espírito. Senhor, eu declaro que, de hoje em diante, eu caminho com os olhos bem abertos, com o espírito alerta, com a mente renovada. Não serei mais presa fácil do inimigo. Não cairei mais nas mesmas ciladas. Não me deixarei enganar pelas aparências, porque Tu me deste espírito de poder, de amor e de moderação. Senhor meu Deus,
Neste momento sagrado, eu estendo tua proteção divina sobre cada cômodo da minha casa, sobre cada membro da minha família, sobre cada pessoa que entra e sai do meu lar. Eu declaro que minha casa é território santo, é terreno consagrado, é lugar onde tua presença habita permanentemente. Nenhuma força maligna tem autorização para cruzar a soleira da minha porta. Pai, eu consagro minha casa a ti, desde a sala até o último quarto, desde a cozinha até o quintal. Tudo está debaixo da tua cobertura espiritual. Eu ordeno que todo objeto que trouxe maldição para dentro do meu lar perca completamente o poder. Toda lembrança de ex-relacionamentos, todo presente dado com má intenção, todo item que carrega energia negativa está sendo purificado pelo fogo do Espírito Santo. Senhor, tu disseste que porque fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Eu tomo posse desta promessa agora mesmo. Declaro que minha família está blindada espiritualmente. Meus filhos estão protegidos quando saem para a escola, quando brincam na rua, quando dormem durante a noite. Pai, eu quebro toda a maldição que foi pronunciada contra minha descendência. Cancelo toda a profecia de fracasso que foi declarada sobre meus filhos. Anulo toda a palavra de morte que tentou atingir minha família. Porque tu és o Deus que abençoa de geração em geração, que derrama tua bondade sobre os filhos dos filhos daqueles que te amam. Neste momento, eu visualizo anjos poderosos postados em cada entrada da minha casa, na porta da frente, na porta dos fundos, em cada janela, em cada acesso. Esses guerreiros celestiais têm ordens expressas de impedir a entrada de qualquer influência maligna, de qualquer espírito destruidor, de qualquer energia negativa que tente penetrar no meu lar. Senhor, eu declaro que teus anjos receberão ordens a meu respeito para me guardarem em todos os meus caminhos. Quando eu saio de casa pela manhã, anjos me acompanham. Quando meus filhos vão para a escola, anjos os escoltam. Quando meu cônjuge vai trabalhar, anjos fazem a proteção. Quando voltamos ao final do dia, anjos nos trazem em segurança. Pai, eu peço perdão por toda vez que abri brechas espirituais na minha casa, através de discussões desnecessárias, palavras ásperas, falta de perdão, ressentimentos guardados. Eu escolho agora mesmo perdoar todos os membros da minha família. Libero perdão para meu cônjuge, para meus filhos, para meus pais, para meus irmãos. Onde houve mágoa, que haja cura. Onde houve divisão, que haja união. E se você tem uma família que precisa dessa mesma proteção, se você quer ver sua casa transformada em um santuário de paz, digite Amém nos comentários. Vamos concordar juntos em oração para que Deus visite cada lar representado aqui neste momento. Senhor, eu declaro que minha mesa é mesa de bênção. O alimento que comemos é santificado pela palavra e pela oração. A água que bebemos é purificada pelo teu poder. O ar que respiramos dentro de casa é ar puro, livre de toda contaminação espiritual. Minha casa é oásis no deserto, é refúgio na tempestade, é fortaleza na guerra. Senhor meu Deus, tu que és o libertador dos cativos, neste momento eu clamo por livramento de toda cilada que foi armada contra minha vida. Tu disseste que me livrarás do laço do passarinheiro, e eu me agarro nesta promessa com todas as minhas forças. Cada armadilha que o inimigo colocou no meu caminho está sendo desativada agora mesmo pelo poder do teu nome. Pai, eu reconheço que muitas vezes caminhei direto para as ciladas, porque não consegui discernir as estratégias do mal. Quantas oportunidades que pareciam bênçãos eram na verdade armadilhas disfarçadas. Quantas pessoas que se aproximaram de mim tinham segundas intenções. Quantas decisões que tomei baseado apenas no que via com os olhos naturais me levaram para caminhos de dificuldade. Mas tu, Senhor, és o Deus que me dá olhos de águia para enxergar de longe os perigos. Tu me concedes discernimento espiritual para perceber as ciladas antes de cair nelas. Tu me alertas através do teu espírito quando algo não está certo, quando uma situação não é de ti, quando uma proposta vem das trevas. Senhor, eu declaro que toda emboscada financeira está sendo desfeita. Toda cilada que tentou me levar
A ruína econômica. Todo esquema que procurou me fazer perder meus bens, todo plano maligno para me endividar está sendo destruído pela tua sabedoria. Tu me ensinas a ser prudente como serpente e simples como pomba nos negócios. Pai, eu quebro toda a armadilha emocional que foi colocada no meu caminho, toda manipulação afetiva, toda chantagem sentimental, toda sedução que tentou me desviar do teu propósito está perdendo completamente o poder sobre mim. Eu escolho amar com sabedoria, relacionar-me com discernimento, confiar com prudência. Neste momento, eu sinto o Espírito Santo me mostrando ciladas que nem mesmo eu percebia que existiam. Situações que pareciam normais, mas que eram armadilhas, sutis para me afastar de ti. Pessoas que se aproximaram com a aparência de ovelha, mas que no íntimo eram lobos devoradores. Oportunidades que brilhavam como ouro, mas que eram apenas latão polido. Senhor, eu declaro que toda a rede que foi estendida para capturar meu destino está sendo rasgada pela unção do Espírito Santo. Toda a teia que tentou me enredar está sendo desfeita pelo poder da tua palavra. Todo laço que procurou me prender aos erros do passado está sendo cortado pela espada do Espírito. Se você está sentindo que tem estado preso em situações que não consegue entender, que tem caído sempre nas mesmas ciladas, deixe seu nome nos comentários. Vamos orar especificamente para que Deus abra seus olhos espirituais e te dê estratégias divinas para escapar de toda a armadilha. Pai, eu peço que tu me ensines a andar nos teus caminhos, que são caminhos de retidão, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda do que tu tens planejado para minha vida. Que cada passo que eu der seja um passo de fé. Cada decisão que eu tomar seja uma decisão guiada pelo teu Espírito. Senhor, eu declaro que, de hoje em diante, eu caminho com os olhos bem abertos, com o espírito alerta, com a mente renovada. Não serei mais presa fácil do inimigo. Não cairei mais nas mesmas ciladas. Não me deixarei enganar pelas aparências, porque tu me deste espírito de poder, de amor e de moderação. Senhor meu Deus, neste momento eu sinto minha fé sendo renovada como a força da águia que se renova. Tu que és o autor e consumador da fé, eu peço que fortaleças em mim uma confiança inabalável nas tuas promessas. Mesmo quando as circunstâncias gritam uma coisa, meu coração escolhe crer na tua palavra, que permanece para sempre firme nos céus. Pai, eu confesso que houve momentos em que minha fé vacilou, quando os problemas pareciam maiores que as tuas promessas, quando as dificuldades se multiplicaram como ondas furiosas, quando o silêncio de Deus me fez questionar se tu realmente estavas comigo. Mas hoje eu entendo que tu usas essas provações para fortalecer minha fé, para me ensinar a confiar não no que vejo, mas no que tu és. Senhor, tu disseste que aquele que crer em ti, ainda que morra, viverá. Eu declaro que minha fé não morre nem nas piores circunstâncias. Quando tudo ao meu redor parece estar desmoronando, minha fé permanece firme como rocha. Quando os ventos contrários sopram com força, minha fé se mantém plantada como árvore junto às correntes de águas. Pai, eu me lembro de todas as vezes que tu me livraste no passado. Quantas situações impossíveis tu transformaste em milagres. Quantas portas fechadas tu abriste com tua mão poderosa. Quantas montanhas tu removeste quando eu clamei pelo teu nome. Essas lembranças se tornam combustível para minha fé no presente. Neste momento, eu sinto o Espírito Santo fortalecendo minha confiança em ti. Cada dúvida que tentou se instalar em minha mente está sendo expulsa pela certeza de que tu és fiel. Cada medo que procurou paralisar minha fé está sendo substituído pela coragem que vem de ti. Cada desânimo que quis roubar minha esperança está sendo vencido pela alegria do Senhor, que é minha força. Senhor, eu declaro que minha fé não depende das emoções, não oscila com as circunstâncias, não diminui com as pressões. Minha fé está fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Está alicerçada na palavra que não passa. Está enraizada no amor eterno que tu tens por mim. Se a sua fé tem sido abalada ultimamente, se você tem lutado contra dúvidas e incredulidade, saiba que não está sozinho nessa batalha.
Digite nos comentários qual área da sua vida precisa de um milagre, para que possamos concordar juntos em fé. Pai, eu profetizo sobre minha vida. Os milagres que tu fizeste no passado são pequenos comparados aos que tu farás no futuro. A glória da minha última casa será maior que a da primeira. O fim da minha vida será melhor que o começo, porque tu tens planos de bem e não de mal para me dar o fim que aguardo. Senhor, eu declaro que minha fé move montanhas. Quando eu decreto uma coisa em teu nome, ela se estabelece. Quando eu oro com fé, tu respondes. Quando eu confio em ti, de todo o meu coração, tu endireitas as minhas veredas. Minha fé não é vã, minha oração não volta vazia. Minha confiança em ti jamais será confundida. Pai, eu escolho andar por fé e não por vista. Mesmo quando não entendo teus métodos, eu confio em teus propósitos. Mesmo quando não vejo a solução, eu creio que tu já tens a resposta. Mesmo quando a vitória parece impossível, eu sei que tu és o Deus do impossível. O Deus que faz nascer rios no deserto e caminhos no mar. Senhor meu Deus, tu que vês em secreto e conheces todos os corações, neste momento eu clamo por proteção contra toda inveja que foi direcionada contra minha vida. Tu sabes quantos olhos maliciosos têm me observado, quantas pessoas têm falado mal das minhas bênçãos, quantos corações cheios de amargura têm desejado meu mal. Mas eu me refugio debaixo das tuas asas, onde nenhum olho maligno pode me alcançar. Pai, eu declaro que toda inveja direcionada contra minha família se transforma em bênção multiplicada. Toda energia negativa enviada contra meus filhos retorna como proteção divina. Todo olho gordo que olhou para minha casa com má intenção será cegado pela luz da tua glória, porque tu és o meu escudo, tu és a minha proteção, tu és o meu refúgio seguro. Senhor, eu entendo que quando tu me abençoas, quando tu me prospera, quando tu me exalta, isso desperta a ira do inimigo no coração daqueles que não te conhecem. Mas eu não vou parar de ser abençoado por causa da inveja alheia. Eu não vou diminuir minha luz para não incomodar as trevas dos outros. Eu vou brilhar cada vez mais porque tu me chamaste para ser luz do mundo. Pai, eu quebro toda palavra de maldição que foi pronunciada contra minha prosperidade. Anulo toda praga que tentaram lançar sobre meus negócios. Cancelo toda profecia de fracasso que declararam sobre meu futuro, porque nenhuma arma forjada contra mim prosperará, e toda língua que se levantar contra mim em juízo tu a condenarás. Neste momento, eu visualizo um escudo espiritual ao meu redor, refletindo toda a energia negativa de volta para quem a enviou. Toda fofoca maldosa volta para a boca de quem falou. Toda tramóia volta para as mãos de quem tramou. Todo mau pensamento volta para a mente de quem pensou, porque tu és o Deus da justiça, e não deixas o mal impune. Senhor, eu peço que tu abras meus olhos para identificar quem são as pessoas que fingem me amar, mas que no íntimo torcem pelo meu fracasso. Mostra-me quem são aqueles que sorriem na minha frente, mas que falam mal pelas minhas costas. Dá-me discernimento para perceber quando alguém se aproxima de mim com segundas intenções. Se você tem sentido que há pessoas próximas de você que não ficam felizes com suas vitórias, que sempre encontram algo negativo para falar sobre suas bênçãos, essa palavra é para você. Escreva nos comentários de qual estado você está nos ouvindo, para que eu possa orar especificamente contra toda a inveja da sua região. Pai, eu declaro que as pessoas que torcem contra mim se tornarão testemunhas das minhas vitórias. Aqueles que profetizaram meu fracasso terão que engolir suas palavras quando virem meu sucesso. Os que plantaram espinhos no meu caminho tropeçarão nos próprios espinhos. Os que cavaram covas para mim cairão nas covas que cavaram. Senhor, eu perdoo todos aqueles que me invejaram. Libero perdão para quem desejou meu mal. Abençoo aqueles que me amaldiçoaram. Oro por quem falou contra mim. Porque tu me ensinaste a vencer o mal com o bem, a quebrar as maldições com bênçãos, a desarmar a ira com amor. Pai, eu decreto que minha prosperidade não diminui, mas aumenta. Minhas bênçãos não minguam, mas se multiplicam. Minha alegria
Não se apaga, mas se fortalece. Porque tu és a fonte inesgotável de toda boa dádiva, e o que tu abençoas, ninguém pode amaldiçoar. Senhor meu Deus, tu que me deste autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, neste momento eu me levanto com a autoridade que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu não sou uma vítima indefesa das circunstâncias. Eu não sou refém das estratégias do mal. Eu sou filho do Rei dos Reis, herdeiro do trono da graça, portador da autoridade do nome que está acima de todo nome. Pai, eu declaro que tenho poder para dominar sobre serpentes e escorpiões. Toda serpente espiritual que tentou me envenenar com mentiras está sendo pisada debaixo dos meus pés. Todo escorpião demoníaco que procurou me ferir com seu ferrão venenoso está sendo esmagado pela autoridade que tu me deste. Nada, absolutamente nada, pode me causar dano quando estou debaixo da tua cobertura. Senhor, eu entendo que a autoridade que tu me deste não é para me exaltar, mas para servir ao teu reino. Não é para me vingar dos meus inimigos, mas para libertar os cativos. Não é para satisfazer minha carne, mas para manifestar tua glória. Eu uso esta autoridade com responsabilidade, com humildade, com amor. Pai, neste momento eu exerço autoridade sobre toda depressão que tentou se estabelecer na minha mente. Eu ordeno que toda ansiedade se afaste do meu coração. Eu repreendo todo espírito de medo que quis paralisar minha fé. Eu expulso toda a desesperança que procurou roubar meus sonhos. Em nome de Jesus, eu declaro liberdade total sobre minha alma, Senhor. Eu tomo autoridade sobre toda enfermidade que tentou se instalar no meu corpo. Eu repreendo todo vírus, toda bactéria, toda célula cancerígena que ousou invadir o templo do Espírito Santo. Eu ordeno que todo sintoma desapareça, que toda dor se vá, que toda fraqueza seja transformada em força, porque pelo tuas pisaduras eu fui sarado. Neste momento, eu sinto a unção do Espírito Santo fluindo através de mim como rio caudaloso. Esta unção quebra todo jugo, destrói toda opressão, liberta todo cativo. Onde quer que eu ponha meus pés, o território é conquistado para o reino de Deus. Onde quer que eu estenda minhas mãos, a bênção do Senhor se manifesta. Se você tem enfrentado situações que parecem maiores que você, lembre-se, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Digite: eu tenho autoridade nos comentários, e vamos decretar juntos o domínio espiritual sobre toda a adversidade. Pai, eu declaro que sou mais que vencedor através daquele que me amou. Não apenas sobrevivo às batalhas, mas saio delas mais forte. Não apenas resisto aos ataques, mas contra-ataco com poder. Não apenas me defendo dos problemas, mas os transformo em oportunidades de crescimento. Senhor, eu profetizo sobre minha vida. Os demônios que me atormentavam agora tremem na minha presença. As forças das trevas que me perseguiam agora fogem do meu caminho. Os espíritos malignos que tentaram me destruir agora se prostram diante da autoridade que tu me deste. Pai, eu uso esta autoridade para abençoar minha família, para proteger minha casa, para prosperar meus negócios, para curar meu corpo, para renovar minha mente, para fortalecer meu espírito. Eu sou embaixador do reino dos céus na terra, representante da autoridade divina no mundo natural, canal da manifestação do poder sobrenatural de Deus. Senhor meu Deus, tu que és fiel em todas as tuas promessas, neste momento eu me agarro nas palavras que tu mesmo declaraste no Salmo 91. Porquanto a mim se apegou com amor, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conhece o meu nome. Eu me apego a ti com amor incondicional, e por isso sei que tu me livrarás de toda tribulação, de toda angústia, de toda adversidade. Pai, eu reconheço que conheço o teu nome, não apenas como uma palavra pronunciada, mas como uma revelação do teu caráter. Eu conheço que tu és Jeová Jiré, o Deus que provê. Eu conheço que tu és Jeová Rafá, o Deus que sara. Eu conheço que tu és Jeová Nissi,
o Deus que é minha bandeira de vitória. E porque conheço quem tu és, sei que posso confiar no que tu farás. Senhor, tu prometes. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dele o livrarei e o glorificarei. Neste momento eu te invoco com toda a minha alma, com todo o meu coração, com toda a minha força. E eu sei que tu me respondes porque tua palavra não volta vazia. Quando eu clamo, tu inclinas teus ouvidos. Quando eu grito, tu prestas atenção. Pai, eu declaro que tu estás comigo na angústia. Quando passo pelo vale da sombra da morte, tu andas ao meu lado. Quando atravesso águas profundas, tu me sustentas. Quando caminho no fogo da provação, as chamas não me queimam, porque tu prometeste nunca me deixar nem me desamparar. Neste momento eu profetizo sobre minha vida. Tu me livrarás de toda situação que parece impossível. Tu me glorificarás diante daqueles que duvidaram do teu poder em minha vida. Tu transformarás minha história de dor em testemunho de vitória. Tu farás de mim um exemplo vivo do que acontece quando alguém confia completamente em ti. Senhor, eu creio que todo problema que estou enfrentando agora é temporário, mas teu livramento é eterno. Toda batalha que parece perdida está, na verdade, ganha, porque tu já decretaste minha vitória. Toda montanha que se levanta contra mim será removida, porque tu és o Deus que move montanhas. Se você está passando por uma situação que parece não ter saída, lembre-se, Deus tem livramento preparado para você. Deixe nos comentários apenas a palavra livramento e creia que neste momento, Deus está movendo céus e terra a seu favor. Pai, eu declaro que tua salvação está próxima. Não importa há quanto tempo estou esperando, não importa quantas vezes fui decepcionado, não importa quantas portas se fecharam, tu tens uma porta de escape preparada para mim. Tu tens uma solução que eu nem imagino. Tu tens um milagre que está a caminho. Senhor, eu profetizo que sairei desta situação melhor do que entrei. Aprenderei lições que só a adversidade pode ensinar. Desenvolverei músculos espirituais que só a pressão pode fortalecer. Me tornarei uma pessoa mais sábia, mais forte, mais compassiva através desta experiência. Pai, eu declaro que tu me satisfarás com vida longa e me mostrarás tua salvação. Não apenas me livrarás desta situação específica, mas me darás uma vida plena, abundante, cheia de propósito. Tu transformarás cada lágrima em alegria, cada gemido em louvor, cada noite de choro em manhã de regozijo, porque tu és o Deus das segundas chances, o Deus dos novos começos, o Deus que faz todas as coisas novas. Senhor meu Deus, tu que prometes no final do Salmo 91, com longevidade o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Neste momento eu me apodero desta bênção maravilhosa sobre minha vida. Eu declaro que terei vida longa, não apenas em quantidade de anos, mas em qualidade de experiências. Não apenas existirei, mas viverei abundantemente cada dia que tu me concederes. Pai, eu entendo que vida longa não significa apenas longevidade física, mas também prosperidade espiritual, emocional e material. Tu queres que eu prospere em todas as áreas da minha vida. Tu desejas que minha alma seja próspera, que minha mente seja renovada, que meu corpo seja saudável, que minhas finanças sejam abençoadas, que meus relacionamentos sejam harmoniosos. Senhor, eu declaro que meus dias na terra serão como os dias do céu. Cada manhã que despertar será uma nova oportunidade de experimentar tua bondade. Cada noite que descansar será com a gratidão de quem viveu um dia pleno de propósito. Minha vida será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na estação própria e cuja folha não murcha. Pai, eu profetizo sobre minha saúde. Meu corpo é templo do Espírito Santo, e tu o preservarás forte e saudável. Meus ossos receberão vigor. Meus músculos manterão sua força, minha mente permanecerá lúcida. Meus sentidos funcionarão perfeitamente. Tu renovarás minha mocidade como a da águia, e eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes.
Neste momento, eu decreto prosperidade sobre todas as obras das minhas mãos. Todo projeto que eu iniciar será abençoado. Todo negócio que eu empreender prosperará. Todo investimento que eu fizer multiplicará. Todo trabalho que eu realizar dará fruto abundante, porque tu és o Deus que abençoa o trabalho honesto e recompensa o esforço diligente. Senhor, eu declaro que verei filhos dos meus filhos. Minha descendência será abençoada de geração em geração. O que eu plantar hoje será colhido pelos meus netos. As orações que eu fizer agora protegerão minha família no futuro. O legado que eu deixar será de fé, de integridade, de amor a ti. Se você deseja viver uma vida longa e próspera, se você quer ver suas mãos abençoadas e seus projetos prosperando, digite vida abundante nos comentários. Vamos profetizar juntos sobre nosso futuro glorioso. Pai, eu declaro que tu me mostrarás tua salvação, não apenas no final da vida, mas a cada dia eu experimentarei tua salvação manifestada. Salvação das doenças, salvação das dificuldades financeiras, salvação dos problemas familiares, salvação de toda a adversidade que tentar se levantar contra mim. Senhor, eu profetizo que minha história será de superação. Onde outros veem impossibilidade, eu verei oportunidade. Onde outros enxergam fracasso, eu contemplarei aprendizado. Onde outros percebem fim, eu visualizarei novo começo. Porque tu és o Deus que transforma desertos em jardins, que faz brotar rios no lugar seco. Pai, eu declaro que viverei para contar tuas maravilhas. Serei testemunha viva do teu poder. Minha vida será um livro aberto onde outros poderão ler sobre tua fidelidade. Meu testemunho encorajará os desanimados, fortalecerá os fracos e inspirará os desesperançados, porque tu me escolheste para ser sal da terra e luz do mundo, para manifestar tua glória através da minha existência próspera e abundante. Senhor meu Deus, enquanto chego ao final desta oração poderosa do Salmo 91, meu coração transborda de gratidão pela certeza de que tu ouviste cada palavra, recebeste cada clamor, e já estás movendo céus e terra para responder. Eu sinto tua presença envolvendo cada pessoa que orou comigo, teu poder quebrantando toda resistência espiritual, tua luz dissipando toda a escuridão que tentou resistir a esta palavra de fé. Pai, eu te agradeço porque sei que esta oração não voltará vazia. Cada decreto que foi feito em teu nome já está sendo cumprido. Cada maldição que foi quebrada já perdeu completamente o poder. Cada proteção que foi declarada já está ativa sobre nossas vidas. Cada bênção que foi profetizada já está a caminho da manifestação. Senhor, eu declaro uma última vez sobre cada pessoa que participou desta oração, que o Salmo 91 se torne realidade viva em suas vidas, que experimentem tua proteção todos os dias, que vejam teus anjos agindo em seu favor, que sintam tua presença os guardando em todos os caminhos, que testemunhem teu livramento nas situações mais difíceis. Pai, que esta palavra continue ecoando nos corações muito tempo depois que a oração terminar, que se torne uma fonte de força nos momentos de fraqueza, uma fonte de fé nos momentos de dúvida, uma fonte de esperança nos momentos de desespero. Que cada vez que alguém se lembrar desta oração, sinta novamente teu poder se manifestando. Neste momento final, eu sinto o Espírito Santo selando tudo o que foi orado, confirmando tudo o que foi declarado, estabelecendo tudo o que foi decretado. O que foi ligado na terra está ligado nos céus. O que foi solto na terra está solto nos céus. Tua vontade está sendo feita na terra como é feita no céu. Senhor, eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que orou comigo hoje. Que tu continues a obra que começaste durante esta oração. Que completes aquilo que iniciaste. Que manifestes de forma visível tudo aquilo que foi estabelecido no invisível através da fé. Pai, que cada um que participou desta oração se torne um testemunho vivo do poder do Salmo 91. Que suas vidas sejam evidências de que tu ainda fazes milagres, ainda quebras maldições,
Ainda libertas os cativos, ainda curas enfermos, ainda prosperas os justos, ainda proteges os que confiam em ti. Por tudo isso, e por muito mais que tu farás, eu te dou toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo, para a glória do Pai Celestial. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, muito obrigado por ter orado comigo esta palavra poderosa do Salmo 91. Se esta oração tocou o seu coração, se você sentiu o poder de Deus se movendo durante estes momentos, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, porque temos muito mais orações poderosas como esta. Compartilhe este vídeo com pessoas que você ama e que precisam desta proteção espiritual. Seja um instrumento de Deus para levar esta palavra de fé e poder para outros corações necessitados. Se essa oração está tocando você, talvez seja o momento de dar um passo mais firme. Nem tudo se resolve apenas com o tempo. Há situações espirituais que precisam de direção, constância e oração intencional. Por isso criamos uma corrente espiritual de 21 dias, com salmos, orações e passos guiados para quem sente que algo precisa mudar de verdade na vida espiritual e dentro de casa. Está disponível para quem quiser começar hoje. O link está no primeiro comentário fixado. Se você sentir paz e convicção, siga em frente. Estamos caminhando juntos. Continue assistindo à próxima oração que aparecerá na sua tela, porque Deus tem ainda mais bênçãos preparadas para você. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça com você e com sua família. Até a próxima oração.